Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IPOG Connect. Eu sou Edson Teixeira, sou professor e coordenador do MBA em Liderança e Gestão Empresarial. Estamos aqui com o professor Maurício. Obrigado pelo convite, Edson. Prazer estar aqui com vocês, aqui no IPOG Connect. Meu nome é Maurício Vasconcelos, sou professor também do MBA e também um parceiro junto ali com a Franklin Covey aqui nessa jornada do IPOG ali. Grande oportunidade estar aqui e abordar esse tema tão gostoso e interessante aí para todos. É isso aí. A gente vai estar falando sobre o papel da liderança neste momento de transição, né? Todos esperamos que estejamos saindo da crise econômica que o Brasil entrou e também uma crise política, né? O que cada um está enxergando de oportunidades, de ameaças dentro desse contexto, né? Professor Maurício, o que o senhor enxerga aí deste momento? De onde viemos em termos de crise, né? Crise econômica, crise política, que desdobra no mundo empresarial? Ótimo, é um grande desafio e talvez até trazer um pouquinho da minha opinião, adicionando fatores que não só a crise política, num momento em que o mundo todo se encontra em velocidades e mudanças que a gente nunca viu antes. Então a gente se encontra nós com as nossas próprias dificuldades, somadas a uma dificuldade de um mundo em mudança de dinamismo muito forte. E isso gera uma grande pressão nas organizações e nos seus maiores representantes, que são os líderes e futuros líderes dessas organizações, trazendo um cenário que a gente não sabe de incerteza, e essa incerteza é que gera uma preocupação e tira o sono das pessoas ali, né? E aí, nesse sentido, eu vou trazer uma visão bem pessoal minha. Nesses momentos, a gente tem as possibilidades de talvez não fazer nada ou fazer algo, né? E aí que é o convite que eu vou fazer para todos ali. O que a gente pode fazer, o que a gente, primeiro, entender esses cenários e entender como eles nos afetam, né? Acredito que resultados sempre vêm de duas fontes, coisas que a gente não controla e coisas que a gente controla. E mesmo assim, nós somos responsabilizados por esses resultados. Então, a gente poder entender melhor esse cenário, essa mudança, essa transição e saber o que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar e poder atuar de uma forma mais forte no controle ali, né? Sim. Eu costumo conversar com empresários e alunos, né, que são empresários, particularmente do tempo de experiência que eu tenho no mundo organizacional, eu enxergo em termos macro que nós estamos vivendo o maior apagão de lideranças que nós tivemos na história recente do Brasil. Eu diria até talvez dos 2 últimos séculos. E o maior impacto que a gente está sentindo é no macroambiente quando a gente vê o apagão de lideranças políticas. Mas este apagão de lideranças políticas, ele tem também uma raiz no apagão de lideranças empresariais. Mas isso não é só um lado da história, temos o lado da oportunidade. Diante dessa falta de lideranças genuínas, autênticas que nós temos no ambiente político e no ambiente empresarial, para você que está nos ouvindo, há uma grande oportunidade de você se colocar e se trabalhar para ser um líder diferenciado, compreendendo, é um trocadilho, mas é uma expressão forte, a realidade real, ou seja, o que realmente trouxe o nosso país e as nossas organizações para a atual crise, e tendo clareza, precisão, noção clara do que nos trouxe até aqui, encontrar soluções inovadoras e transformadoras para sair desse estado de coisas que o país entrou. Hoje, as 50 maiores economias do mundo, há aproximadamente 10 anos, todas elas vêm numa trajetória de crescimento. Então, é um momento, em termos macroeconômicos, muito favorável para o Brasil. Apesar de nós estarmos em crise, todos os países ditos países ricos, eles têm trajetória de crescimento nos últimos anos. Então, não há uma crise externa que tenha motivado a nossa crise interna. Então, os líderes têm que abrir os olhos e entender que o nosso fenômeno é muito localizado e nós temos que aproveitar a oportunidade de, neste momento, com o vácuo de lideranças, você se candidatar a ser o líder que venha trazer diferencial para a tua empresa. Uma colocação realmente que acredito eu que a liderança possui um papel fundamental nesse processo, né? Onde ele pode ser a alavanca para
impulsionar essas novas situações ali. E começaria nessa proporção, então, de começar a identificar os cenários externos, identificar as mudanças as quais eu não controlo, aprender com elas para poder, então, trazer para dentro da sua organização as mudanças que eu posso controlar de forma a estarem alinhadas com esse cenário externo e transformar, então, dessas adversidades oportunidades. Aproveitando um pouquinho a pitadinha a própria psicologia positiva do Mihaly Csikszentmihalyi, desculpem se a minha pronúncia ali é um húngaro, né, que pai da psicologia positiva, né, ele traz esse conceito ali, né, de abordagem, ou seja, você poder olhar de uma forma mais positiva para aquela situação, para que você não caia na armadilha mental e psicológica. Por exemplo, resultados sempre vão vir de coisas que eu controlo e não controlo. E acredito que a linha de atuação do líder está achar esse meio, essa zona de convergência, onde ele pode atuar e expandir essa área de convergência ali, né? E o desafio é poder saber esse limite, aonde que eu atuo, onde eu atuo, começando identificando talvez quais são os papéis, quais seriam essas capacidades, essas competências que o líder tem que ter para navegar nesse oceano de incertezas aí que se apresenta. Dentro do que o professor Maurício está falando, já identificamos uma competência importantíssima, que é a visão de futuro. É responsabilidade do líder enxergar aquilo que ainda não está sendo visível para todos, mas ele desenvolver a competência, né, de captar os sinais, as tendências que vão se transformar em cenários, e a partir do compartilhamento dessa visão que o líder tem, ele construir um senso de propósito junto aos seus liderados. E construir também alinhamento, né, daquela direção, daquele rumo, daquele foco para a empresa, e também conquistar o engajamento dessas pessoas. O que você vê, Maurício, que pode ser favorável para um líder conquistar o engajamento das pessoas? Que tipo de conhecimentos, que tipo de habilidades ou até atitudes os líderes podem ter como requisito para conquistar o engajamento dos liderados? Perfeito, ótimo, uma questão muito importante. Acredito que o engajamento ele vai vir dessa combinação de criar um ambiente de confiança, onde eu possa compartilhar e ter essa transparência de informações que fluem, juntamente com esse senso de propósito claro, ou seja, qual que é o nosso norte, qual que é a nossa bússola, para que a gente possa convidar todos já como se fosse para entrar num ônibus e saber o destino do ônibus. Qual que é o destino? Aonde que eu estou indo? Se eu não tiver essa clareza de destino, antes ainda do início da jornada, eu convidar as pessoas. E aí, então, entender e alinhar tanto sistemas, processos, os recursos são as pessoas, e dentro das pessoas, garantir que as pessoas tenham conhecimento e habilidades e atitudes necessárias para enfrentar essas adversidades, saindo da onde nós estamos e indo ao destino que a gente quer chegar ali junto. Sim, dentro da temática, né, do nosso webinar, eu vejo 3 papéis fundamentais que a gente pode compartilhar com vocês. O primeiro papel que um líder pode desempenhar é o líder atuar como mentor da equipe. Uma vez que ele tem a visão do rumo que ele busca para a organização ou para a área dele, ele compartilhar da experiência dele, apoiando o desenvolvimento dos seus liderados, né? Apoiando o liderado na execução da atividade que é da responsabilidade da equipe, do liderado, dessa liderança. De um outro lado, o líder atuar como um coach, ele, enquanto líder coach, apoiar a evolução do seu funcionário, o desenvolvimento das competências que são necessárias para os desafios atuais, e aquilo que é a base do papel da liderança, que a gente não pode fugir, o líder ele é o maior responsável pelos resultados. Então é o papel do líder enquanto gestor. Ele apoia no desenvolvimento, ele apoia na execução, mas ele também é responsável por acompanhar se aquilo que foi projetado, se a meta que foi definida para ser alcançada, se eles estão caminhando na direção do alcance dessa meta, né? Então, 3 dimensões: mentor, coach e gestor. Concordo plenamente e
E combinando com isso, um ponto muito forte que eu acredito é que o líder ele deve de acreditar tanto no potencial da sua equipe, que é para liberar e despertar esse potencial de forma tão clara que ele mesmo possa enxergar dentro dele. O líder atual, acredito eu, do século XXI, é aquele que gera resultados pela liderança, ou seja, liderar quer dizer que eu sigo e não que eu dou comandos e controle, né? Então, esse convite tem que estar embasado em uma aposta muito forte e verdadeira do líder, que a soma e o potencial que ele tem dentro de sua equipe é muito maior do que a atual situação permite que eles exerçam. E com isso, liberar o talento através dos processos de coaching, de mentoring e de gestão, para que a pessoa possa exercer a maior função dela, que é alcançar. Um dado interessante, até o Instituto Gallup fez uma pesquisa com mais de 300 mil pessoas ao redor do mundo e fez 2 perguntas que se mostram até interessantes e antagônicas. Primeiro, fez a seguinte pergunta para as pessoas: você acredita que você tem um potencial de dar muito mais resultados do que a atual situação em que você se encontra, o seu trabalho podem entregar? Ou seja, você acredita que você pode fazer mais do que você está fazendo? A maioria esmagadora, 80%, disseram que sim, eu posso fazer mais do que eu posso fazer hoje. E ao mesmo tempo, depois, fizeram uma outra pergunta de uma outra forma que mostra o outro lado e outra face da moeda. Fizeram a pergunta: você se sente cada dia mais estressado, pressionado a entregar mais e melhores resultados e não sabe como? Os mesmos 80% disseram sim. E essa é uma visão minha que é a essência que reforça essa dificuldade hoje da liderança atual poder despertar esse talento. Se as pessoas acreditam que elas podem fazer mais, por que o receio e a insegurança de que são exigidas de fazer mais? Que paradoxo, que situação intrigante essa, né? Ao mesmo tempo eu acredito que eu posso fazer mais, mas ao mesmo tempo estou inseguro, com medo e com receio de poder fazer mais. É uma boa pergunta, porque nos remete à reflexão da motivação, né? Que é um tema também muito associado ao processo de liderança, né? Em ambiente tão turbulento como está o momento, inseguro, né? Os empregados muitas vezes sentem insegurança se vão permanecer nas equipes, nas empresas. O que é que de fato motiva a pessoa para que ela se engaje naquele trabalho? Que força é essa, né? Eu costumo dizer que a motivação é uma porta que a gente abre por dentro, né? E há uma expectativa, uma imagem até idealizada do líder como um grande herói, né? Que o responsável pela motivação do colaborador é exclusivamente o líder. Sim, o líder é um grande influenciador e é dever dele trabalhar o próprio processo de automotivação diante dos desafios, porque ele é o centro da atenção da equipe, né? Então é fundamental que ele esteja motivado, que ele encontre nele a motivação para buscar aquilo que ele quer alcançar e que a empresa busca, né? Mas ao mesmo tempo, qual é o papel do colaborador no seu processo de automotivação? O líder é parte desse processo, mas ele não é totalmente responsável. Tem a parte que é a parte do colaborador, tem a parte que é a sua parte, de compreender que força que te mobiliza a fazer o que você faz e que força que te impede de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, mas não faz com a vontade que poderia fazer ou expressando o potencial, né, como você falou, né, Maurício? O máximo do seu potencial. O que você acha que está dentro disso aí, Maurício? Ótimo. Excelente questão, uma abordagem bastante interessante, onde eu acredito que essa é a primeira jornada que todo indivíduo tem, que é a própria questão de liderar a si mesmo. Isso é o começo, né? O ponto de partida da liderança é a autoliderança, né? Exatamente. Meu autoconhecimento, minha autogestão, minha autodisciplina é a essência que combina também com o próprio conceito de inteligência emocional que o Daniel Goleman traz. Autoconsciência, né? Exatamente, né? E depois eu faço a minha jornada de eu me desenvolver, mas eu não estou sozinho no mundo. E aí então eu faço a minha segunda parte da minha jornada, me desenvolvo inicialmente eu dentro de mim e depois trabalho em um grupo em sinergia e com um processo de trabalhar em conjunto. E aí eu gosto muito da visão do Rancharan, no Pipeline da Liderança,
que é até uma dica e uma percepção ali para as pessoas, que a primeira jornada é essa jornada de você liderar a si mesmo. E aí, estudos trazem que 80% dessa primeira jornada está com você, está muito baseada em competências técnicas. E aí vem o desafio da transição, da mudança, de sair de liderar a mim para liderar os outros. E aí o Rancharan traz até aquela situação onde você tem que fazer uma revisão sua de valores, aplicação de tempo e competências. Ou seja, você vai se reinventar. E essa é a grande dificuldade que as pessoas que não passarem, não fizerem essa transição, podem não suceder. E aí que às vezes acontece aquela situação, a gente pode perder um bom profissional e ganhar um mau chefe, ou um mau líder, né? Nesse sentido ali, né? Então ficam algumas palavras-chave aí da nossa reflexão, né? A primeira é o autoconhecimento como fundamento, como base, como pilar para o processo de autoliderança. E a liderança, dependendo desse processo de autoconhecimento, remete à nossa autorresponsabilidade com respeito ao nosso crescimento e desenvolvimento, né? Esse é um caminho de autorresponsabilidade, é um caminho que você tem que fazer por você, né? Me conhecer bem. Depois que eu me conhecer bem, aí vem o desafio, né? Compartilhando o meu lado, eu venho de uma área mais técnica, minha formação básica era engenheiro, eu trabalhava muito bem comigo na prancheta, depois vi a ser líder, né? Ou presumo que fui líder, né? Posso cair na armadilha da própria arrogância ali de pensar que fazia ali, né? Deve perguntar para quem eu liderei para ver se era ou não era verdade, né? E o maior desafio passa a ser você começar a conhecer o outro. E aí vem a armadilha de você realmente se despir de pré-julgamentos, porque a gente pode cair na armadilha que todos são iguais a nós. E é muito bom que haja uma diversidade muito grande, e é uma função do líder abraçar e valorizar a diversidade. Gostaria até da sua contribuição, você também como especialista de liderança, que traz muito, tem acho que bastante coisa para contribuir nessa visão, nessa jornada do líder ali, né? A palavra que a gente sempre associa com liderança é influência, né? E eu costumo dizer que, saiba você ou não, tudo em você comunica. Então a gente exerce influência nas pessoas, mesmo que não haja essa intenção deliberada. O líder, em função do lugar que ele ocupa naquela circunstância, naquele contexto, ele é um elemento forte de influenciação. Mas mesmo que eu não tenha consciência que eu sou um elemento de influenciação, eu estou influenciando as pessoas que estão ao meu redor. E aí a gente pode trazer até uma outra reflexão, né? O que seria a ambiência da liderança, né? Partindo da perspectiva de que o processo de liderança, ele tem um contexto em que a liderança acontece, e esse contexto é mutável. Nós temos exemplos de líderes que foram muito bem-sucedidos em determinadas situações, com determinados grupos, e que tempos depois eles retornam ao contexto da liderança. Vamos dar um exemplo que todos conhecem, o Filipão como técnico da seleção brasileira. O Filipão, como jogador de futebol, ele não foi nada bem-sucedido. Então, tecnicamente, atuando como, digamos, um trabalhador ali do futebol, dizem, tem até uma piada, não sei se é verdade, que ele marcou somente um gol na vida dele. E foi contra, que ele era zagueiro. Essa é uma piada que eu vi dentro do âmbito do futebol. Mas, enfim, ele não foi um jogador de futebol de sucesso como o Neymar da vida e outros, o Messi. Mas o Filipão, quando dirigiu a seleção, foi técnico da seleção brasileira, num determinado contexto, com um determinado grupo, ganhou uma Copa do Mundo. Passam-se anos, o Filipão volta a ser técnico da seleção brasileira, jogando a Copa do Mundo no Brasil, o mesmo Filipão, mais experiente, com um grupo de jogadores de excelência, mas o resultado é diferente. Por quê? Porque mudou a segunda variável, né? O contexto. Então, nós temos que pensar em 3 dimensões da liderança que são muito importantes dentro do processo de liderança. Uma dimensão é o contexto. A liderança, o processo de liderança sempre acontece dentro de um contexto específico. Existe até a expressão da liderança situacional, né? Que ela emerge diante de uma determinada situação e existe o líder mais adequado para aquele contexto. A outra dimensão são os liderados, né? Quem são os liderados daquele contexto?
A gente pode ter sucesso numa empresa sendo o líder, né, como você estava exemplificando, e eu posso trocar de unidades dentro da mesma empresa e eu vou liderar uma outra equipe dentro da mesma empresa, mas naquele contexto e com aqueles liderados, eu não ser bem sucedido. Então, o contexto, os liderados e o próprio líder, né? O quanto ele conhece tecnicamente, como ele está em termos atitudinais, motivacionais, emocionais. Então, esse é um tripé para você fazer uma autoavaliação. Você, enquanto líder, o contexto onde vai ocorrer a sua liderança e os liderados que você está conectado a eles naquele momento. Eu costumo dar o exemplo do Filipão, como um exemplo público conhecido, né? O Filipão liderou uma seleção numa Copa do Mundo, onde ele ganhou a Copa do Mundo, tecnicamente competente. O contexto era disputar uma Copa do Mundo fora do Brasil, não era favorável como a outra Copa do Mundo que ele foi técnico do Brasil. Uma equipe competente, ele foi vencedor na primeira Copa. Na segunda Copa, o mesmo líder com possivelmente muito mais experiência, mas o contexto aparentemente era mais favorável, que era a Copa no Brasil, mas o grupo de liderados diferentes. Então, essa combinação não se repetiu. Isso é para dizer o seguinte, pessoal, não é porque o líder tenha sido bem sucedido no momento, numa situação, isso vai garantir o sucesso dele numa outra situação análoga, parecida, futura, né? Não é o que eu fiz no passado e deu certo no passado, que ao repetir no presente vai dar novamente certo, porque há constantes mudanças, tudo está em eterna mudança e toda essa combinação. E talvez agora trazer um elemento de contexto para a gente abordar um pouquinho mais. E a cultura, e agora trazendo que a cultura brasileira, as culturas das organizações e como o papel do líder para fomentar e tanto reforçar ou transformar uma cultura que existe. Eu enxergo assim, Maurício, o líder, eu uso uma expressão, ele é o centro de irradiação, é aquela coisa da propagação. Ele é um centro que influencia os mais próximos, até mais na periferia, né? Não necessariamente pessoas que estejam diretamente ligadas a ele, mas o que ele faz afeta a vida das pessoas, o que ele faz, o que ele fala, o que ele decide. Então, ele é sim o maior responsável pela criação de um clima nutritivo, saudável, um clima favorável para que as pessoas queiram permanecer na equipe, queiram permanecer na empresa e até aquilo que nós falamos no começo, queiram se engajar. Porque o indivíduo pode estar vinculado num trabalho meramente pela sobrevivência, isso é muito comum. Ele está ali para garantir o salário dele, para prover a vida material e ele vai ele vai atuar dentro do estritamente necessário para a sobrevivência dele naquela função. Diferente é quando o indivíduo está engajado, especialmente motivado pelo vínculo que ele tem com o líder, porque ele quer fazer o algo mais para promover o sucesso do líder, o sucesso dele e da equipe. Então, eu vejo o líder como o elemento chave, o vetor de influenciação das equipes na criação de um clima organizacional saudável. E como você vê? Eu vejo completamente alinhado, e tem uma frase do Ranchaner que eu gosto muito, que a cultura é a combinação dos comportamentos da organização, e se você quiser mudar uma cultura da organização, mude os comportamentos coletivos da liderança. Então, é a soma dos comportamentos entre os da liderança que formam uma cultura. Então, hoje é muito necessário até que as empresas tenham culturas de inovação, que tenham uma cultura de engajamento, uma cultura de integração. E isso só vai ser obtido com a contribuição direta do líder, que, voltando até aquele nosso início, o líder está se comunicando e se comportando a todo momento, de forma verbal ou não verbal. E os sistemas que se instalam dentro das organizações e as culturas reforçam essa própria cultura do líder. Então, e aí o convite para o líder começar a mudar o comportamento dele, o convite vai ter que ser o quê? Se ele quer obter resultados que ele nunca obteve antes, ele vai precisar fazer algo que ele nunca fez antes. Se ele fizer as mesmas coisas sempre,
conceito de insanidade de Albert Einstein, né? Obter novos resultados com o mesmo método, ou seja, isso é loucura. Eu vou ter que fazer algo novo. E o convite que eu faço, inclusive para todos, para eu poder fazer algo novo, eu vou ter que mudar a forma de pensar e ver o mundo. Porque se eu pensar e ver o mundo da mesma forma de sempre, eu acabo instintivamente agindo da mesma forma. E é aí que o próprio Ranchana traz a revisão de valores, ou seja, eu tenho que mudar meus valores, minhas crenças. E esse talvez seja o maior desafio. Eu tenho que me autoconhecer, rever, reexaminar aquilo que está dando certo, eu fortaleço, e aquilo que não está dando certo, eu substituo, que é o nosso poder maior de escolher. Uma vez mais, retomamos a perspectiva do autoconhecimento, que é a mola propulsora da autoliderança, que se desdobra na liderança dos demais, né? O autoconhecimento, mais uma vez, é a base do processo, né? Perfeito. E aí eu vou trazer uma visão mais positiva e otimista, vou puxar de novo uma psicologia positiva. Se a gente pensar que o futuro pode e será melhor, a gente tem uma possibilidade melhor de acontecer do que, de repente, até citando agora Carol Dweck, né, que no livro no Mindset, né, você pode ter um mindset fixo ou um mindset de crescimento. Espero eu e convido todos para um mindset de crescimento, onde o nosso futuro, tanto como pessoas, como equipes, como país, seja melhor. E que a gente não fique só no pensamento, mas que traga esse pensamento para uma ação de convidar para todos melhorarem essa ação, melhorarem e verem o que eu posso fazer de diferente, que eu não faço hoje, e ao fazer esse algo diferente, possa mudar inicialmente talvez meu primeiro microcosmos, a mim, aqueles que estão ao meu lado, aqueles meus amigos, familiares, depois a organização e, quem sabe, um país melhor, um país onde as coisas que a gente vê diariamente na televisão deixem de acontecer, sinais de corrupção e outras situações, que é um péssimo exemplo a gente ter líderes do país com uma suspeita, com uma situação, e isso gera um clima negativo. Então a gente precisa varrer esse clima e ir para algo mais positivo ali. E você falou uma palavra, Maurício, que eu acho chave, fundamental, que é a escolha. Tudo acontece a partir de uma escolha íntima da pessoa, né? Quando o líder escolhe que ele não vai jogar a toalha, que ele vai buscar uma alternativa inovadora, apesar das adversidades. Que ele vai acreditar que vai haver uma melhoria, né? Foi a visão positiva, né? Esse processo de escolha é algo que a gente deve estar atento, né? Para ver o que tem motivado as minhas escolhas diante de um clima às vezes generalizado de pessimismo, né? Você escolher não embarcar nessa onda de pessimismo. Você escolher buscar algo diferente, algo transformador, algo benéfico para a tua empresa, para a tua equipe. Isso é uma escolha, isso é um processo interno, né? Falando um pouco assim, com base na nossa experiência, né? A liderança, enquanto líderes, né? Eu também já tive algumas experiências de estar à frente de equipes grandes, até uma empresa com 900 e poucos funcionários. A liderança tem certos momentos que é um momento solitário, é um momento difícil, que você pode estar até cercado de assessores, de diretores, ajudando você a pensar, mas em última instância, a decisão, às vezes, algumas decisões difíceis, decisões de alta responsabilidade, ou de cortes, como aconteceu muito recentemente no Brasil, né? As empresas tentam fazer cortes, são decisões difíceis, mas que, em última instância, é uma escolha individual do líder. Por isso, da relevância desse trabalho pessoal, né, de autoconhecimento, de autoconsciência, que mesmo que tenha um cenário adverso no nosso horizonte, o líder escolher não jogar a toalha e buscar alternativas que saiam desse patamar de sofrimento, né, que, no caso, o tema do nosso webinar, né, saindo da crise, né, a crise traz sofrimento para todos. Para todos, não tem líder que se sente bem em ter que se desfazer de parte da equipe, de desligar. O caso recente do presidente lá da Nissan, né, que é nascido no Brasil, né, mas viveu um bom tempo na Europa e é presidente da Renault e assumiu a Nissan também, né? Ele teve que mexer numa coisa ligada à cultura japonesa na Nissan,
que é uma das coisas mais profundas e fortes dentro do clima organizacional de uma empresa japonesa, que é demissão. Para os japoneses, é uma honra a perpetuação de uma família dentro de uma organização. O meu avô trabalhar na Nissan, o meu pai trabalhar na Nissan e eu, por consequência, seguir a carreira e trabalhar na mesma companhia. Para eles é motivo de orgulho. E diante da ameaça que o Carlos Ghosn, o presidente da Nissan e da Renault, tinha de sobrevivência da empresa, ele não se furtou a compreender a cultura, o clima tenso que havia naquele momento, o risco de fechamento de uma montadora daquele porte, né? Mas ele honrou o compromisso moral com aquelas pessoas e anunciou que ele faria cortes, decisão difícil e solitária e arriscada, mas que ele fazia um compromisso enquanto líder maior da organização que, se eles conseguissem reerguer, motivando os que ficavam, se ele conseguisse reerguer a Nissan, ele recontrataria todos aqueles que tinham sido desligados naquele momento da crise profunda. E ele fez isso. Ele se tornou um herói no Japão. Viveu o risco, o sofrimento de uma decisão difícil, enfrentando uma cultura milenar, que é a cultura japonesa, mas ele conseguiu engajar os liderados que ficaram para que eles resgatassem depois aqueles que tinham sido desligados e voltassem a trabalhar no Nissan. Então, são momentos árduos, né, da liderança, mas são momentos históricos. Um fenômeno como esse entra para a história da companhia e até para o nosso aprendizado no mundo inteiro, né? Tornar cada vez mais consciente as escolhas, estamos sempre escolhendo consciente ou inconscientemente, perceber a si mesmo mais essas escolhas e fazer o melhor possível, entendendo os cenários, entendendo as mudanças e fazendo ali. Inclusive, eu gostaria até de agradecer todos vocês ainda ouvindo aqui, a escolha de vocês de continuarem ouvindo a gente e espero que esteja valendo bastante a pena aí para vocês e vai vir mais pela frente aí junto com todo esse programa do IPOG Connect e um grande desafio ainda que a gente tem ainda pela frente aí, né? Com certeza. Nós, enquanto líderes, somos aprendizes. Esse é um dos papéis do líder, né? Estar aberto para aprender sempre, aprender com outros líderes e aprender com pessoas que estão trabalhando conosco. Então, a nossa perspectiva é, seja qual for a competência, a habilidade que você esteja sendo solicitado nesse momento, né? De criar visão para a sua empresa, de motivar a atitude dos seus liderados, de desenvolver conhecimento técnico, porque uma das bases, um dos pilares que sustenta a liderança é conhecer a área de atuação. Seja de engajar a tua equipe, as pessoas que atuam com você, seja qual for o seu desafio atual, erga a cabeça. O Brasil é um país que está caminhando para 220 milhões de habitantes. É um país que é um mercado interessante para qualquer investidor no exterior. Então, o momento agora não é de mergulhar no pessimismo, mas muito pelo contrário, é você olhar o horizonte que está por vir. Existem países com abundância de capital para investir em países como o Brasil. É o exemplo da China. Eu estou achando ótimo a crise que a China está tendo com os Estados Unidos, porque eles têm muito capital para investir e o Brasil tem tudo que a China precisa. O Brasil tem matéria-prima e alimento. Então, tem dinheiro para entrar no Brasil. O Brasil está saindo da crise e você precisa estar preparado para surfar no melhor dessa onda que está por vir aí. O momento é agora. Se preparem. E eu já deixo o convite para vocês acompanharem os próximos programas, né, os próximos materiais que nós vamos disponibilizar para vocês e que estejam conosco sempre que possível. Eu agradeço a participação, a presença de vocês e deixo um abraço a todos que participaram e, professor Maurício, muito grato pela presença também. Eu que agradeço muito essa presença, esse convite, esse bate-papo foi muito gostoso. Espero a gente tenha compartilhado experiências e aprendizados com eles e que eles possam fazer cada vez mais escolhas melhores, a escolha de se desenvolver, de se aprimorar, de buscar constantemente esse aprimoramento e com isso conquistar para si mesmo e para todo mundo resultados melhores e cada vez melhores. A gente tem muito potencial pela frente. Muito obrigado, até. É isso aí, pessoal. Fiquem conectados no IPOG Connect. Exato. Todos conectados. Até mais aí.